Alice há muito tempo sonhava em passar férias em um dos resorts da Bahia, no Nordeste, mas ela nunca conseguia encontrar tempo para isso. Ela estava criando os dois filhos sozinha e tinha que trabalhar duro para sustentá-los, com tudo o que precisavam. João e Vitória eram um significado da vida dela. A diferença de idade entre eles era pequena, então os dois irmãos se davam muito bem um com o outro. Assistindo seus filhos brincando com vários tipos de brinquedo, desde bonecas até miniaturas de caminhão de plástico, Alice não poderia estar mais feliz com o fato de seus filhos serem ótimas crianças. No meio disso, apenas uma tragédia poderia afastar Alice de sua vida perfeita. O seu marido havia morrido há 2 anos em circunstâncias muito estranhas. Sendo um empresário de sucesso, Sérgio Rodrigues viajava com frequência para cidades vizinhas, ou até mesmo para outros estados a negócios. É claro que isso demandou muito tempo e esforço, mas, por outro lado, trouxe sucesso e estabilidade financeira para ele e para sua família. Naquele dia fatídico, nada parecia fora do comum. Sérgio tomou café da manhã, deu um beijo em sua esposa e filhos antes de ir trabalhar e disse: "Querida, hoje à noite eu chegarei mais tarde, pois eu tenho uma reunião importante agendada e não posso postergá-la." Alice não sabia que aquelas seriam as últimas palavras de seu marido. Durante todo o dia, a mulher sentiu uma ansiedade inexplicável e quando o telefone tocou à noite, ela já sabia que algo muito ruim havia acontecido. Infelizmente, os seus instintos estavam certos, e a voz indiferente do policial informou Alice que seu marido havia morrido em um acidente de carro. Foi determinado durante a investigação que o acidente foi causado porque Sérgio ultrapassou o limite de velocidade e tentou chegar a tempo em sua importante reunião. Então, ele acabou perdendo o controle do carro em um trecho difícil da rodovia. O carro do jovem empresário caiu em uma vala depois de capotar várias vezes, pegou fogo e, apesar do fato de que o Toyota Corolla de Sérgio ter ficado totalmente queimado, os socorristas ainda encontraram seu corpo carbonizado. Portanto, não havia mais sentido para uma investigação mais profunda. Apesar disso, apenas Alice se recusava a acreditar que seu marido estava realmente morto. Ela sabia que Sérgio raramente ultrapassava o limite de velocidade e nunca havia recebido sequer multas de trânsito. A dor de perder o marido só aumentava, apesar do fato de que 2 anos já haviam se passado desde a morte de Sérgio. Não havia um único dia em que um dos filhos não perguntava a Alice quando seu pai voltaria para casa. Nesses momentos, a viúva não conseguia conter as lágrimas. Afinal, não teria como ela explicar que eles nunca mais veriam o pai. A mãe fez de tudo para garantir que as crianças não se sentissem desamparadas. Além de trabalhar duro, ela também passava todo o seu tempo livre com Vitória e João. Alice levava as crianças ao parque da cidade, ao cinema e a todo tipo de passeio. Certo dia, João disse que gostaria de ver o mar pela primeira vez e imediatamente ela gostou da ideia. Esse desejo das duas crianças se devia em parte ao fato de que as crianças tinham assistido recentemente um filme sobre as aventuras de piratas, navegando nos mares do Caribe. Os veleiros antigos, as ondas do mar e os baús de tesouro excitavam a mente do jovem João, e ver o oceano se tornou seu sonho. Foi então que Alice decidiu ir para um dos resorts do Nordeste, pois ela sabia que também poderia se beneficiar das férias na praia, esperando que isso a ajudasse a esquecer os problemas que vinham se acumulando recentemente. Portanto, Alice tirou uma folga do trabalho e eles começaram a se preparar para a viagem. "Então, vocês estão prontos para ir nessa viagem ou não?" Alice perguntou, segurando as passagens de avião em suas mãos. "É claro, estamos prontos!" João e Vitória gritaram juntos. Alice sorriu compreensivamente e decidiu checar novamente a sua mala de viagem. A mulher não conseguia se livrar da sensação de que havia esquecido algo. Poderia ter sido qualquer coisa: o protetor solar, os óculos de sol ou um chapéu para os pequenos. "Mãe, posso navegar em um iate ou nadar com máscara e nadadeiras?" João ficava perguntando. "Claro que pode, mas primeiro
Você precisa ir para a cama para descansar antes do voo. Alice respondeu tocando no ombro de seu filho. Claro que eles poderiam pegar um ônibus de São Paulo para a Bahia, mas a viagem levaria muito mais tempo e eles não tiveram tempo suficiente. No dia seguinte, os três se levantaram mais cedo do que o normal e, após um bom café da manhã, foram para o aeroporto. João e Vitória nunca tinham voado antes e, ao verem um enorme avião com seus próprios olhos, não conseguiram conter as emoções. Assim que se sentaram, os dois já ficaram debruçados nas janelas para verem a paisagem lá do céu. Sorrindo com a empolgação das crianças, Alice fechou os olhos e tentou tirar uma soneca, pois sabia que o voo não demoraria muito e, portanto, queria descansar um pouco. Infelizmente, Alice não conseguia dormir. O fato era que os pensamentos obsessivos sobre seu falecido marido não saíam de sua mente. Quando o avião começou a descer para o desembarque, a tristeza dela foi substituída para a alegria e expectativas das férias que se aproximavam. A Bahia cumprimentou os viajantes com o sol quente e suave brisa do oceano, que deixou um gosto quase imperceptível de sal do mar nos lábios. Mãe, quando vamos para a praia? Eu quero ver os surfistas. João perguntou, ajustando o boné de futebol na cabeça. Vamos primeiro deixar as nossas coisas no hotel e depois podemos ir. Não se preocupe, pois vamos ter tempo suficiente para aproveitarmos o sol. Alice disse com um sorriso no rosto. A verdade é que ela também estava ansiosa para mergulhar nas águas quentes do oceano o mais rápido possível, depois de deixar a bagagem no hotel. Alice levou João e Vitória para a praia, onde se acomodavam em espreguiçadeiras, e agora estavam relaxando confortavelmente ao sol. Os três sentaram-se quase na beira da água do oceano, que molhavam suas pernas e o sol bronzeava suas peles, pois era um dia quente. João e Vitória pediram à mãe para comprar uma limonada, mas, apenas meia hora depois, a mulher olhou em volta e imediatamente viu um estande vendendo bebidas na entrada da praia. Volta em um minuto. João, você está no comando enquanto eu estiver fora. Alice disse e pegou algum dinheiro para ir comprar a limonada dos pequenos. Mesmo de longe, ela viu que havia um homem parado atrás do balcão. O vendedor estava vestido com um avental de marca e um boné de futebol com o logotipo de um time famoso. Alice se aproximou, pegou o dinheiro e se preparou para fazer o pedido, quando, nesse momento, o vendedor levantou a cabeça, olhando para a cliente e perguntou: "O que posso fazer por você, senhora?" Alice ia pedir 3 copos de limonada, mas quando ela viu que quase a fez desmaiar, a mulher ficou pálida na hora e começou a dar passos para trás, ofegante como um peixe jogado na praia. "Tudo bem, senhora? Tem algo errado?" O vendedor perguntou com simpatia, mas Alice ficou tão chocada que não conseguiu dizer nada. "Isso é simplesmente impossível. Ele morreu há 2 anos, ela pensou. As pessoas na fila começaram a expressar o seu descontentamento e pediram à cliente confusa que se afastasse, mas Alice ainda não conseguia tirar os olhos do homem que vendia limonada. O fato era que o estranho de boné parecia exatamente com seu falecido marido. Mas não pode ser Sérgio. E por que ele fingiria ser outra pessoa? Alice pensou. Enquanto isso, o vendedor foi abordado pela dona do estande, que por sinal era uma linda mulher na casa dos 30 anos, visivelmente grávida. "Tenho gente esperando de novo, querido Rafael. Eu já não disse que você tem gasto muito tempo para atender cada cliente?" A cena que Alice acabou de testemunhar a deixou ainda mais confusa. "Querido, Rafael, eles estão em um relacionamento? Isso não pode estar acontecendo. Sérgio é casado e tem 2 filhos." A mulher pensou com dificuldade em controlar as suas emoções. Ainda incapaz de encontrar respostas para suas perguntas, Alice comprou a limonada em outro lugar e voltou para os filhos. Durante todo esse tempo, a mulher tentou descobrir o que estava acontecendo. Ela precisava descobrir a verdade, mas primeiro ela tinha que levar as crianças de volta para o hotel. "Mas mãe, nós acabamos de chegar aqui." João expressou seu descontentamento. "Não se preocupe, querido, nós voltaremos mais tarde. Enquanto isso, você precisa tomar conta de Vitória no hotel. Por favor, vocês 2 podem assistir alguns desenhos animados." Alice respondeu tentando fazer a sua voz soar confiante e convincente para as crianças. Tendo deixado as crianças no hotel,
Ela voltou para a praia, mas desta vez, Alice não veio para relaxar. Ela estava assistindo o vendedor de limonada que parecia ser uma cópia exata de seu falecido marido. Alice não teve que esperar muito, pois o homem logo ficou sem limonada para vender e, tendo tirado o avental, começou a se preparar para ir para casa. Agora vou descobrir onde você mora, Sérgio. Alice sussurrou seguindo o homem. No fim, Rafael morava a meio quilômetro de distância da praia da cidade, em uma grande casa com azulejos vermelhos. Assim que o sósia de Sérgio pisou dentro de casa, Alice correu até a porta e tocou a campainha. Bom, o momento da verdade chegou, a mulher pensou. Para o desgosto de Alice, a porta foi aberta pela mulher grávida da barraca de limonada. Olhando para Alice, ela perguntou: "O que você precisa? O hotel é logo no fim da rua." "Eu não preciso de hotel. Eu vim aqui para descobrir a verdade sobre meu marido Sérgio", disse Alice de forma agitada. Os olhos da mulher pareciam ter se enchido imediatamente de medo e desespero. Seus lábios agora tremiam. O seu rosto ficou branco. Depois de se recompor, ela finalmente falou: "Então, esse era o nome dele, Sérgio. Mas eu o chamo de Rafael, pois acho mais bonito. Eu sabia que você provavelmente nos encontraria algum dia. Mas você não pode realmente esperar que eu simplesmente o deixe ir com você. Eu estou grávida dele e farei qualquer coisa para manter a nossa família unida." Tamanha injustiça fez o rosto de Alice ficar vermelho. O que está acontecendo aqui? Sérgio já tem 2 filhos. Ele legalmente ainda é meu marido, a mulher exclamou, atravessando a soleira da porta da casa. Naquele exato momento, Sérgio apareceu na sala e se deparou com aquela situação entre as duas mulheres. "O que está acontecendo aqui, Silvia? Quem é essa mulher? E por que você está falando nesse tom?" Sérgio perguntou sem esconder a sua indignação. Só agora Alice havia percebido que seu marido realmente não se lembrava de nada do passado dele. "Eu sou a sua verdadeira esposa, Sérgio. Você tem 2 filhos. Os nomes deles são João e Vitória." A mulher gritou com lágrimas nos olhos. Após as palavras de Alice, Silvia deu alguns passos para trás em direção à cozinha. As palavras de Alice fizeram Sérgio ter uma dor de cabeça tão forte que ele caiu de joelhos no chão. Pensamentos e imagens de seu passado se fundiram em um só, iluminando sua consciência e reatando as suas memórias que tinham sido esquecidas. Eu me lembro de tudo. Eu não sou Rafael. Meu nome é Sérgio Rodrigues", o homem exclamou, se levantando do chão. Chorando incontrolavelmente, Alice correu para o marido e o abraçou. Nessa altura, o casal que se reencontrou se desligou por um momento da situação e perderam de vista a dona da casa, cuja mão lentamente pegava no cabo de uma faca da cozinha. "Se não quiser ficar comigo, também não ficará com mais ninguém", Silvia exclamou e correu na direção de Sérgio com a faca. Felizmente, o homem conseguiu se afastar do golpe de Silvia e a faca apenas arranhou levemente o seu ombro. Meia hora depois, tudo havia acabado. Depois de um tempo, descobriram que Silvia tinha um distúrbio mental, que não foi tratado e a transformou em uma sociopata em pouco tempo. 2 anos atrás, ela estava voltando para a Bahia depois de uma viagem para outro estado, quando encontrou um homem caído na beira da estrada. O estranho tinha um ferimento na cabeça, do qual Silvia concluiu que ele deveria ter sido agredido. Vale a pena dizer que a mulher estava quase certa e aqui estava exatamente o que aconteceu naquela noite. Ao parar para dar carona na estrada para um viajante na beira da estrada, Sérgio nem poderia imaginar que esta pessoa seria um criminoso perigoso. Após assaltar e espancar Sérgio, o homem pegou seu carro e saiu do local em alta velocidade, deixando-o para trás. Infelizmente ou felizmente, ele não era um bom motorista. Alguns quilômetros depois do local do assalto, ele perdeu o controle do carro numa curva e acabou capotando em uma vala, onde o carro pegou fogo e o ladrão morreu preso nas ferragens. O interessante foi que, em vez de levar Sérgio para o hospital, Silvia o levou para sua casa na Bahia, e é difícil dizer o porquê ela fez isso, em vez de apenas levá-lo para um hospital. E por ter mentido para o homem que perdeu a memória, decidiu arrumar a sua vida pessoal. Porém, a astuta mulher não levou em conta uma coisa: a verdade sempre aparece. E o fato que Sérgio e Alice se reencontraram após 2 anos de separação foi uma clara confirmação disso. Agora,
Silvia estava internada para tratamento obrigatório em uma clínica psiquiátrica, enquanto Alice e Sérgio passaram as tão sonhadas férias em um dos melhores resorts da Bahia. Tendo finalmente se reencontrado, o casal jurou ser fiel um ao outro e nunca mais se separarem de suas vidas. Olhando para seus pais felizes, João e Vitória tinham certeza de que eles manteriam suas palavras e sabia que haveria muito mais viagens de férias como aquela para a praia, juntos.